Galera, esse vídeo aqui é só para agradecer aí ao pessoal por onde eu passei, tá certo? A gente percorreu toda a linha sul da via ferroviária cearense, rede de viação cearense, Estrada do Ferro do Baturité, do jeito que queira chamar, é o ramal sul, tá certo? Fortaleza até o Crato. A gente fez esse empreendimento em 10 meses, tá? Por quê? Porque assim, cada trajeto que você faz, e eu não sou turista de correria, né? Eu tenho que parar e perguntar e conversar e saber o que é que aconteceu. E, geralmente os mais velhos vão saber a história, né? Porque assim, grande parte da nossa história não está escrita em livros. Ainda tem o pessoal mais antigo que sabe algum detalhe, alguma nuance do período que se passou, tá certo? Então o Ceará, em especial, ele dependeu grande parte dessa linha de trem, tá certo? E depois do ciclo do gado, depois veio o trem. O trem levou o transporte, foi o transporte de preferência de Fortaleza ao Crato, já que o Crato era uma zona agropecuária assim fabulosa, tá? Então assim, para percorrer esse trecho não pode assim ser em uma semana. Aliás, poder pode, né? Mas você não toma conhecimento das pessoas e do que aconteceu no entorno. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quando a gente chegou em Daniel de Queiroz, a gente tomou conhecimento que pertencia à família da Raquel de Queiroz. Então assim, você tem que saber quem é Raquel de Queiroz, né? Quer dizer, uma escritora regionalista brasileira que, assim, ela é importante dos nossos escritores, tá? Já que o Brasil é carente desse tipo de pessoa. Então, assim, Quixeramobim, em especial, esse trecho, ele me levou aí talvez 4, 5 meses, tá? Porque, assim, além de ter um trecho, além de ser um percurso do trem, ele foi um percurso, que chama do gado, né? Então, o gado que veio de Pernambuco, Aracati, Jaguaribe, Icó, ele passou em Quixeramobim. Então, assim, outro projeto que a gente tem, que é a Via do Gado aqui no Ceará, ele passa em Jaguaribe. Depois ele vai lá para a região dos Inhamuns e percorre até chegar nos cânions do Poti, né, que é a região de Crateús, que eu ainda não conheço, mas a gente já está de viagem marcada para aquela região, tá certo? Então, assim, o que eu acho interessante é que eu não aprendi isso na escola, né? Os livros eram muito, da minha época, né? Assim, muito poucos livros escritos, né? Depois da internet e desses veículos de comunicação é que você vai tomando conhecimento com mais rapidez do acontecido e das pessoas que fizeram a história, né? Porque a história não se faz, tem que ter um elemento, um indivíduo. Então, assim, esse nosso projeto de percorrendo a linha sul, Fortaleza, Crato, história do trem no Ceará, ele inclui aí um redescobrimento do Ceará, tá? Pelo menos para mim, já que, assim, certamente tem outras pessoas que têm o mesmo intuito e estudam o mesmo projeto, o mesmo propósito, mas para mim foi gratificante, porque assim você vai descobrindo o que? Vai descobrindo os rios que percorrem o estado, né? Os rios que são importantes, né? Principalmente o Jaguaribe, o Banabuiú, né? Vai descobrindo que o pessoal que veio com o gado percorreu essa época, esse traçado aí do Ceará na época do estio, quer dizer, devia ser uma coisa realmente assim, desafiante, né? Porque o Ceará, diferentemente de Minas Gerais, não foi um grande produtor de ouro, diamante, né? Enfim, o Ceará está localizado numa região seca, né?
o que torna assim os acessos de certa forma difíceis por causa do calor, né? Mas assim, é gratificante porque você toma conhecimento, pelo menos de grande parte dos acontecimentos, né? E o que vai faltando, você vai entrando em contato com um colega, outro, o pessoal vai esclarecendo, até que um dia se forme aí um livro, uma base histórica para que se possa dar nome aos bois, né? O sertanejo tem muito esses dizeres, né? Então, antigamente, a gente eu percorria o Brasil com esses mapas, né? Depois da invenção dessas máquinas de filmar GoPro e etc, ficou mais fácil, do GPS, né? Na minha época, eu tenho 25 anos de moto, era tudo na base do mapa, né? Então você tinha que traçar o seu roteiro e acreditar que ele existia, porque metade do caminho você descobria que era terra, que não existia, né? Eu tive uma experiência com isso em Minas Gerais, na cidade de Carinhanha-Pamanga, né? Onde o mapa dizia que tinha uma ponte, mas eu cheguei lá e não tinha ponte, né? Isso, se não me engano, foi 2005, né? A gente teve que torar na madrugada por Juvenilha, até sair em Bom Jesus da Lapa. Mas não, sim, foi tranquilo, assim, os perrengues fazem eu estar contando a história, né? Então, assim, o intuito desse vídeo é dizer que a gente fez um bom levantamento, né, da linha sul cearense, da estrada de ferro, né? E a gente fez o estudo das pontes e alguns personagens que são vivos, né? Mecânicos, né? Pessoas que moraram ou são filhos de pessoas que trabalharam na rede de viação cearense, né? Então, assim, colocando para vocês, para que se divulgue isso aí e a galera tome conhecimento, né? Porque se tem uma coisa interessante é você conhecer onde você mora, né? Quer dizer, o que é que aconteceu para chegar ao dia que você está hoje, né? Quer dizer, teve a galera lá atrás, avô, pai, bisavô, que deu um duro e fez isso, aquilo, até que a coisa chegasse onde você está. Quer dizer, até você nascer hoje num hospital, né? Antigamente, nossos avós, principalmente aqui no Nordeste, eles não nasciam em casa, nem morriam, né? Muitas vezes morriam em batalhas, ou então picado por uma serpente, ou enfim, dificilmente nossos antepassados morriam em um hospital, até porque não tinha, né? Então, muito gratificante, né? O trecho que me marcou mais foi o trecho de Xaramubim a Senador Pompeu, né? Ali tem o Café Estrela da Manhã com o irmão, que o pessoal que sempre me deu atenção, eu tive lá umas 4 ou 5 vezes, né? E assim, é um ponto de apoio para mim, tanto para comer como para perguntar as coisas, né? A população local vai sempre te ajudar de alguma forma, né? Vai te dar uma dica, como é que entra em alguma propriedade particular, onde é que está um ponto que não está citado nesses canais mais visíveis, né? Até que você descubra por si só onde é que estão as coisas, quem viveu lá, quem deu o braço, né? Quer dizer, como é a história dessas secas, né? Que ainda hoje trazem esses sofrimentos para a gente, né? E vão continuar trazendo, até que se resolva de uma vez por todas, não a seca, né? A seca vai perdurar, não é um fenômeno que não depende da gente, mas assim, o fato de ter água é uma coisa que depende de nós, tá? Então, assim, a fauna e flora do Ceará, do Nordeste, né? Do norte de Minas Gerais, que eu percorri bastante, né? Elas, de certa forma, são similares, né? Com exceção da zona da mata lá no litoral do Nordeste, né? Mas o Nordeste em si, a gente percorreu bastante. E é bastante igual aqui a nossa realidade, né? Do Ceará. Quem tiver mais interesse em tomar conhecimento dessas coisas,
na descrição do que é uma caatinga, tem os livros do Euclides da Cunha, né? Que é o grande precursor aí de todos esses escritores regionalistas, né? Lá em Minas Gerais tem o Guimarães Rosa, né? Uma coisa importante também, galera, é o seguinte: lá em Minas Gerais, quando a gente percorre os trechos, né? A gente tem sempre indicação do que aconteceu ou que acontece naquela região. Tem uma placa, tem alguma estrutura que te indica: olha, isso aqui é a passagem do livro do Guimarães Rosa. Enfim, aqui no Ceará não tem nada disso, tá? Nós precisamos urgentemente, aí nós, que eu digo, quem tiver interesse, né, colocar placas, né, principalmente, o melhor exemplo é na casa da Raquel de Queiroz, que não tem placa indicativa que ali era a casa de veraneio de uma das principais escritoras do Brasil e do Ceará, tá? Então, assim, eu agradeço todo mundo aí que participou desses eventos, né? Eu pus vídeos curtos, né? Os vídeos antigos, eles não existem, porque na época que eu comecei as minhas viagens, eu tenho 25 anos de moto, não se tinha ainda essa facilidade dessas câmerazinhas pequenas, né? GoPro, etc, etc. De 2010 para cá, a gente procurou registrar de uma forma mais precisa possível, né? Porque assim, a verdade está lá na fonte. Não adianta o carinha escrever um livro se ele não viveu lá na fonte, né? Hoje em dia a gente tem que dar uma realmente de historiador, de geógrafo, pesquisar até encontrar a verdade, né? Então, muito gratificante. Tem a galera aí que está iniciando na Transnordestina, que é outro trajeto que a gente fez, pelo menos grande parte lá de Paulistano até Trindade, né? E uma parte aqui no Ceará, desde 2010 que a gente fez esse percurso. Então a gente tem aí uns vídeos já no canal que a galera que tem interesse pode dar uma olhada. Nosso projeto que está agora em andamento é a linha norte, né? E a civilização do couro, né? Saindo lá da Paraíba, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, até o Piauí, né? Inclusive a gente teve lá no Irmão, Café Esteira da Manhã, em Xeramobim, onde a gente fez como que a abertura desse projeto, né? É um projeto mais longo, né? Porque aí vai um percurso talvez de 2.000 quilômetros. A gente sempre percorre os trajetos, galera, de moto, tá certo? A gente dá preferência à moto, porque a moto é o que se assemelha mais a um cavalo, a andar a pé, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham alguma afinidade com o meu tipo de hobby, né? E tomem conhecimento desses acontecimentos que tiveram aqui no nosso estado. Abraço, galera, tudo de bom.